Ouça, os planos de Deus para a sua vida permanecem de pé. Esse é o tema que queremos falar mais uma vez, porque é importantíssimo que você compreenda que Deus não é surpreendido com nada. Talvez você tenha se surpreendido com algumas de suas atitudes e tenha ficado frustrado, decepcionado consigo mesmo. E eu quero refletir com você, com base na palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo irá encher o seu coração de esperança, de fé, de que Deus não desistiu de você, de que os planos dele permanecem de pé. E eu quero meditar, refletir, claro, com base na palavra de Deus. E o primeiro texto, depois você leia em casa com calma, não só leia, mas reflita. O texto que eu quero ler está registrado em Mateus, capítulo 26, está do versículo 31 a 35. Estava próximo, não é, a prisão de Jesus, e ele estava reunido com os apóstolos, onde não é, eles tiveram aquele momento da celebração da última Páscoa, a ceia. Jesus indica o traidor e depois ele fala com os discípulos, fala com eles, com os apóstolos, que naquela mesma noite todos eles iriam se escandalizar dele, porque, como estava escrito, ele citou, não é, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E ouvindo essas palavras de Jesus, não é, Pedro diz imediatamente, está no versículo 33, ainda que venhas, ele fala para Jesus, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, não para mim não será, para mim não será. E aí Jesus, não é, replica, Jesus disse: Pedro, em verdade eu te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, eu não vou fazer isso não vai acontecer. Pedro estava certo de que não negaria o mestre, que ele não faria tal coisa. Pedro não se conhecia o suficiente como ele pensava. Como eu disse, nada surpreende a Deus. Jesus estava na terra 100% divino, 100% humano, mas sabemos que na sua humanidade ele era um homem que tinha um relacionamento com o Pai. E por isso ele tinha revelação, ele tinha entendimento das verdades, não é? Ele podia saber das coisas através dessa comunhão com o Pai. Através da comunhão. Então Jesus disse: você vai fazer isso. E ele disse: não. Mas nós sabemos que ele fez, não é? Ele fez. Jesus foi preso, todos, não é, ficaram com medo, todos acuados, todos os apóstolos, mas Pedro fez exatamente como Jesus falou que faria. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois você leia com calma e reflita sobre toda essa passagem, né? Imagine como Pedro ficou, né? Imagine ele pensando: não, como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de fazer tal coisa? Eu posso imaginar
podemos imaginar Pedro decepcionado com ele mesmo, frustrado com ele mesmo. E talvez eu esteja falando com alguém que também nunca pensou em tomar tal ou tais atitudes, que acabou fazendo com que hoje você estivesse longe do Mestre, fora dos propósitos dele. Talvez você olhe para você e pense, não dá mais, não dá mais. Depois do que eu fiz, Deus não conta mais comigo. Deus desistiu de mim. Talvez você não tenha negado, né, dizendo, eu não conheço, nunca o conheci. Mas tenha o negado através dessa desistência de caminhar com Ele, desta permanência longe dEle, dessa desistência de cumprir os propósitos dEle para a sua vida. Talvez você lembre com saudades daquele tempo que Deus te usava tanto. Você pode se lembrar desse tempo agora, como era prazeroso, como era gostoso ser um instrumento nas mãos de Deus, ser porta-voz da mensagem do reino, abençoando tantas vidas. Talvez você lembre daquele tempo e hoje você pense, tudo ficou para trás, tudo se foi, acabou. Eu quero te dizer que não acabou. Que não acabou porque você está vivo. E se você está vivo e que está me ouvindo, é porque você ainda pode, você tem a oportunidade de ainda se encaixar na forma de Deus. Voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar. Nós sabemos que Jesus foi preso, foi humilhado, escarnecido, não é? Sofreu muito por causa dos nossos pecados, assumindo o nosso lugar, pagando a nossa dívida. Ele já pagou a sua dívida. Sim. Você falhou? Por isso desistiu de tudo? Lá na cruz ele pagou toda a dívida do pecado. Toda a dívida. Então ele foi preso, depois do sofrimento, né, por nós, foi morto, morreu ali naquela cruz. Ele fez isso voluntariamente, se entregou por nós. E depois, os apóstolos, todos ficaram temerosos, todos os seguidores ficaram com medo. Se o mestre foi morto, crucificado, o que seria dos seguidores? Não é? Seria o pensamento lógico. Mas, mesmo depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, Jesus
o Jesus ressurreto apareceu aos apóstolos, nós sabemos, e apareceu num determinado momento alguns deles que tinham ido pescar. Lembra Pedro? Outrora pescador de peixe, e Jesus o havia chamado para ser pescador de homens. Porém, depois da morte de Jesus e toda a frustração de Pedro, decepção consigo mesmo, né? Nós cremos, Pedro volta a pescar. E Jesus aparece e pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Depois você leia lá em João 21, não é? Que é o que eu estou olhando aqui agora. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Você lembra que Pedro havia negado Jesus 3 vezes? Agora Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Jesus conclui com esta frase maravilhosa: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando: Pedro, os meus planos para a sua vida permanecem de pé. Recebe isso no seu coração nesse dia. Para que ele te chamou? Para Pedro, a tarefa era apacentar as ovelhas. E para a sua vida? Você sabe para que ele te chamou. Você sabe a chamada, a unção de Deus que outrora estava sobre a sua vida para você exercer tal ministério, tal chamada. Jesus está dizendo para você: os meus planos para a sua vida estão de pé. Receba essa incumbência. Pega de volta essa responsabilidade. Em nome de Jesus Cristo, eu te falo nesta manhã. Ele não desistiu de você. Você pode recomeçar. Deus não ficou surpreendido, Ele não tem se surpreendido nem mesmo com as suas atitudes hoje, longe dEle, longe do propósito dEle, fora da rota. Ele te chama de volta. Venha para a rota. Eu te restituo. Porque para isso eu te chamei. Por isso você existe, para isso. E por isso você ainda existe. Você está vivo. Você pode recomeçar. Basta reconhecer seus erros, receber o perdão de Deus e entrar na rota certa, para a glória de Deus, para a tua alegria. Você está vivo. É porque ainda há propósito de Deus com a sua vida. Então, não perca mais tempo. Em nome de Jesus.